A prova viva, o Banco do Povo chinês pratica o que Bresser Pereira e Stiglitz defendem. Existe uma diferença fundamental entre a forma como o Brasil e a China operam o mesmo tripé macroeconômico. Enquanto o Brasil opera o tripé de forma a gerar lucro no exterior e prejuízo no Brasil, a China, usando os mesmos instrumentos, mantém lucro e prejuízo dentro do mercado interno. O resultado? A China se tornou a segunda maior economia do mundo, enquanto o Brasil permanece estagnado há décadas. A questão central é: por que a mesma ferramenta produz resultados opostos? A resposta está na gestão. O Banco do Povo chinês pratica exatamente o que economistas como Luiz Carlos Bresser Pereira e o Nobel Joseph Stiglitz defendem: a gestão correta universal do tripé econômico. A gestão correta universal segue uma lógica simples: câmbio administrado para proteger a indústria, juros baixos para estimular o investimento, e política fiscal ativa para desenvolver o país. Como o Banco do Povo chinês pratica a gestão correta? Primeiro, o câmbio administrado. O Banco do Povo chinês não permite que o yuan flutue livremente. Ele intervém ativamente no mercado de câmbio para manter o yuan competitivo, favorecendo a indústria chinesa. Resultado: a China se tornou a fábrica do mundo, exportando trilhões de dólares e acumulando as maiores reservas cambiais do planeta. Contraste com o Brasil. O Banco Central do Brasil adota o câmbio flutuante, permitindo que o real sofra sobreapreciação crônica, tornando a indústria brasileira não competitiva. O resultado é a desindustrialização. Segundo, os juros baixos. O Banco do Povo chinês mantém as taxas de juros entre 1% e 3% ao ano em termos reais. Isso garante crédito abundante e barato para empresas e famílias. Resultado: a China investe mais de 40% do seu PIB em infraestrutura, tecnologia e indústria. Contraste com o Brasil. O Banco Central do Brasil mantém juros reais estratosféricos, historicamente entre 6% e 12% ao ano, transferindo 700 bilhões de reais anuais do orçamento público para o capital financeiro. Esse dinheiro poderia estar construindo escolas, hospitais e estradas, mas está enriquecendo rentistas. Terceiro, a política fiscal ativa. Com juros baixos, o governo chinês não sofre com a sangria fiscal que o Brasil enfrenta. O déficit fiscal chinês é gerenciável e direcionado ao investimento. Resultado: a China construiu a maior rede de trens de alta velocidade do mundo, erradicou a pobreza extrema e se tornou líder em tecnologia de ponta. Contraste com o Brasil. O Brasil gasta a maior parte do seu orçamento pagando juros da dívida, restando pouco para investimento. A narrativa da austeridade justifica cortes em áreas essenciais, enquanto os rentistas continuam lucrando. A convergência Bresser Pereira Stiglitz e o modelo chinês. O que o Banco do Povo chinês faz não é um mistério. É exatamente o que economistas de renome mundial defendem. Bresser Pereira argumenta que o câmbio competitivo é a variável central para o desenvolvimento. Stiglitz demonstra que uma taxa de câmbio real competitiva é uma ferramenta essencial de política de desenvolvimento. Ele cita a China como exemplo de sucesso. André Lara Rezende desmonta a teoria de que juros altos controlam inflação. A China prova que eles estão certos. O Banco do Povo chinês opera o tripé econômico de forma a manter o lucro e o prejuízo dentro do país, construindo uma nação soberana e próspera. Brasil versus China: onde fica o lucro e onde fica o prejuízo? Na China, o lucro fica na China. Empresas chinesas, trabalhadores chineses, infraestrutura chinesa. O prejuízo, se houver, também fica na China, financiado internamente com juros baixos. Resultado: desenvolvimento acelerado e soberania econômica. No Brasil, o lucro vai para o exterior. Capital offshore, rentistas internacionais, especuladores. O prejuízo fica no Brasil. Dívida pública crescente, déficit fiscal, desindustrialização. Resultado: estagnação econômica e dependência externa. Essa assimetria não é acidental. Ela é o resultado de uma gestão inversa do tripé econômico, onde os instrumentos são usados para beneficiar poucos em detrimento da maioria. A lógica irrefutável, aritmética básica. Cenário Brasil, com juros de 10% ao ano, dívida pública de 7 trilhões de reais. Custo anual de juros, 700 bilhões de reais. Déficit fiscal insustentável. Investimento público limitado pela austeridade.
Cenário China, com juros de 2% ao ano, custo anual de juros muito menor. Déficit fiscal gerenciável e direcionado ao investimento. Investimento público massivo, 40% do PIB. A diferença de 8 pontos percentuais nos juros representa 560 bilhões de reais anuais no caso brasileiro. Esse dinheiro poderia eliminar o déficit primário e ainda sobrar para investir em desenvolvimento, mas ele está sendo transferido para rentistas. Conclusão: a gestão correta universal é possível e comprovada. O Banco do Povo Chinês não inventou nada. Ele simplesmente aplica a gestão correta universal do tripé macroeconômico, conforme defendida por Bresser Pereira, Stiglitz e outros economistas sérios. A China prova que câmbio administrado funciona e é essencial para proteger a indústria. Que juros baixos são possíveis e liberam recursos para investimento. E que déficit fiscal é gerenciável quando não é drenado por juros altos. O Brasil tem todos os recursos, talentos e potencial para seguir o mesmo caminho. O que falta é a vontade política de operar o tripé econômico de forma correta, cumprindo o dever fiduciário do Banco Central para com o povo brasileiro. A pergunta que fica é: por quanto tempo vamos aceitar uma gestão que beneficia poucos em detrimento de todos? A solução está na lógica, na ciência econômica e no exemplo vivo da China. Basta ter a coragem de aplicá-la. O Brasil merece uma economia que trabalhe para todos, não apenas para uma minoria. E a China nos mostra que isso é possível.